Estamos no painel Entrevistas aqui no Jornal Matutino. Recebo com muito prazer, nós já havia algum tempo, né, que devido à pandemia não pudemos aí gravar, não pudemos estar juntas, compartilhar informações importantes na área da psicologia e do comportamento. E hoje de volta a psicóloga Thalita Del Torto. A Thalita, que é psicóloga clínica e atende as crianças, também orientando e acompanhando famílias há mais de 10 anos, hoje aqui no Matutino conosco. Nesses últimos 2 anos ela trouxe uma informação muito importante para nós e eu acho que isso é importante passar para os ouvintes e também internautas. Ela se especializou em neuropsicopedagogia e com isso está trabalhando também com ABA. E é sobre este assunto que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, Thalita, bem-vinda de volta, não é mesmo? Bom dia, Dani, bom dia a todos os nossos ouvintes e todo o pessoal que acompanha as nossas entrevistas. É muito bom estar aqui novamente e hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa nova janela aí de trabalho que está sendo aberta. Eu me especializei em neuropsicopedagogia e dentro dessa formação eu percebi algumas questões relacionadas ao trabalho com crianças com diagnóstico de autismo. E aí eu descobri, eu fui me aprofundar um pouco mais sobre ABA, que é uma ciência, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso, e também me especializar em ABA. Então, eu me especializei em neuropsicopedagogia, e agora também tenho me especializado dentro dessa área, que é o ABA, que é uma outra área dentro da psicologia. Tá, mas é aí que está. Hoje eu também estou aprendendo aqui com a Thalita. Thalita, o que é ABA? No que consiste ABA? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. ABA é a sigla ABA, traduzida, né, para o português, ela significa análise do comportamento aplicada. ABA é uma ciência, tá? E dentro dessa ciência temos tido muitos resultados positivos dentro do tratamento com crianças com diagnóstico de autismo. Então, eu tenho me aprofundado nessa ciência e aí a gente vai falar um pouquinho, explicar um pouquinho como que funciona, tá? Olha, é interessante, né, quando a gente fala do comportamento aplicado, porque nós estamos tendo, infelizmente, uma tendência, um diagnóstico, né, diante da questão do autismo, muito alto nos últimos tempos. Os índices, infelizmente, crescem, né, em relação ao diagnóstico do TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e com isso, ABA, qualquer pessoa pode trabalhar, por exemplo, com esta... Seria uma técnica, digamos assim, Thalita? Então, a gente faz a explicação de que a ABA é uma ciência, e justamente por isso, porque não é qualquer pessoa que pode trabalhar com essa ciência. Ah, perfeito. Sendo uma ciência, ela exige que tenha uma dedicação de tempo, né, que tenha estudos a respeito, porque ela tem comprovações científicas de que ela tem eficiência. Então, o que acontece? Uma formação em ABA, ela exige que a pessoa que trabalhe com a ABA, ela tenha uma especialização. Então, é uma formação de 600 horas de estudo para poder entender como funciona, para poder entender como aplicar e para saber como o método, não é um método, né? Para saber como que é aplicar essa ciência para cada indivíduo. Então, o que a gente tem muito assim, pessoas que fazem cursos de final de semana, pessoas que fazem cursos de 20 horas, uma imersão de 20 horas e se auto-intitulam terapeutas ABA. E aí eu chamo a atenção que se tome cuidado com isso, porque assim, por se tratar de uma ciência, precisa-se ter um domínio para aplicá-la, né? E aí quando a gente não domina aquilo que a gente está aplicando, e esse trabalho normalmente, ele pode ser feito com crianças, adolescentes e adultos, né? A ciência ABA pode ser aplicada em crianças, adolescentes e adultos, mas quando não se tem uma formação específica, quando não se tem um controle do que é feito, os prejuízos podem ser muito significativos e muito ruins. Ou seja, algo que deveria ser eficaz, eficiente, com resultados positivos, pode, na verdade, gerar uma demanda negativa, inclusive, Exatamente. Se não ser bem aplicado com um profissional realmente que tenha capacitação, que tenha realmente todo o conhecimento voltado para essa ciência. E como consiste a função? Como que funciona essa ciência ABA? Essa ciência ABA, ela vai trabalhar direcionada com cada indivíduo, entendendo a necessidade de cada indivíduo. Então, é feito um levantamento de informações do que é esperado que esse indivíduo tenha dentro do desenvolvimento, habilidades que ele tenha em excesso ou habilidades que ele tenha diminuídas ou ainda não atendidas.
E aí é montado um plano de trabalho em cima disso. Então, a família, a escola, todos os profissionais, porque normalmente trabalhamos em uma equipe multidisciplinar. Então, todos os envolvidos, eles conseguem acompanhar e mensurar esse trabalho. O que essa criança tem de repertório inicialmente, o que a gente tem de planejamento para ser alcançado, e a gente consegue contabilizar isso. A família consegue acompanhar isso, e a gente percebe que a criança tem esses ganhos e essas evoluções. Você comentou comigo, Thalita, que nos últimos anos, né, como uma experiente psicóloga, tem um atendimento direcionado à criança. Você tem tido realmente diagnósticos aí sobre o autismo. Esse crescimento, obviamente que talvez a gente não tenha uma verdade absoluta, mas qual seria o fator que leva hoje a ter um índice preocupante, né, de diagnósticos de autismo, uma vez que o autismo ele teve o seu diagnóstico, sua identificação e a partir daí um estudo minucioso, né, deste transtorno, eu acredito que de 10 anos, 15 anos para cá. Porque, e até então, como que ficava? Ou seja, isso surgiu, questão de alimentação, comportamento, famílias, enfim, eu fico tentando entender, né, como que surgiu esse transtorno. Então, nos últimos 10, 15 anos aí, as pesquisas elas têm ficado mais intensas no sentido de identificação diagnóstica, mas o diagnóstico já existia antes, né? O que a gente entende e observa é que não tinha tanto conhecimento a respeito e talvez não tínhamos tantos estudos dentro dessa área. E agora, nos últimos anos, as pesquisas vêm aumentando cada vez mais e aí fica mais nítido ou mais fácil de conseguir observar características que chamem a atenção para o diagnóstico. A ciência ABA, por exemplo, ela foi iniciada há mais de 30 anos e na época já foi iniciada buscando atender demandas de crianças que tinham diagnóstico. Então nós estamos falando de mais de 3 décadas, né? Então sim. não é um transtorno, digamos, novo. Nós já tínhamos isso, mas é aquilo que você disse, né? Vai sendo feito todo um estudo, se aprofundando, para poder ter um entendimento a respeito, né, de como lidar, né, com este transtorno. Exatamente. Aproveito aqui para colocar a informação que eu tenho feito o trabalho de rastreamento, eu tenho feito o trabalho de identificação de características, né, que sejam características que chamem a atenção para o diagnóstico. Então, é um trabalho novo aqui na cidade também. É trabalho de fazer essa avaliação inicial das crianças que têm algum tipo de atraso no neurodesenvolvimento e que a gente tenha suspeita de um diagnóstico de autismo. Essa é a preocupação, até ia perguntar isso para você, né? Como que fica a questão dos pais, né? Porque normalmente os pais começam a observar um comportamento diferente, não do habitual de uma criança em determinada fase da vida, né, ali nos primeiros passos, digamos assim, logo nos primeiros anos. Como que deve proceder? O que devem fazer? Neste caso, procura, né, pela essa questão da ABA, essa ciência que você está agora aplicando. Inicialmente, qual seria a primeira ação que deve ser feita? A primeira ação dos pais é observar o desenvolvimento dessa criança dos primeiros anos de vida. Então, no primeiro ano, né, crianças que têm atraso na fala, crianças que têm algumas dificuldades motoras. Então, assim, para a gente ter um diagnóstico de autismo, não é só uma característica, é um conjunto de características que são observadas e dentro delas a gente vai entendendo aquele funcionamento e vai entendendo as hipóteses diagnósticas para o autismo. Mas, assim, algo que chama muito atenção, uma criança com 1 ano, que não fala ainda, com 1 ano e meio, com 2 anos, que tem um vocabulário muito restrito, poucas palavras, a questão da comunicação dela está atrasada, já é um indício importante para procurar ajuda, para procurar uma avaliação. Não que especificamente essa criança tenha o diagnóstico de autismo, mas ela tem algum atraso do neurodesenvolvimento que precisa ser investigado. Porque não é comum, né? Hoje, quando você fala de fases iniciais, aí, quando se começam as primeiras, a balbuciar as primeiras palavras, a gente 8 meses. Tem uma regra de tempo, mas eu acredito que 8 meses? 8 meses, até 9 meses, 10 meses, se papá, começa mamãe, a expressar a comunicação. Angu, sim, o contato visual, né? Crianças que não têm essa qualidade de contato visual. Com 8 meses, o bebê, ele já procura o olhar. Ele quer mostrar um brinquedo, mesmo que ele não fale, ele busca esse adulto que é referência. Então, crianças que, às vezes, os pais chamam pelo nome, elas não atendem,
que chama, às vezes até acredita que tem algum problema auditivo e é algo que precisa ser investigado também. O que vai acontecendo? Nós vamos fazendo toda uma avaliação e vamos descartando todas as hipóteses fisiológicas que possam justificar os atrasos para a gente realmente chegar à conclusão de que existe alguma coisa de diferente ali que precisa de uma intervenção mais específica. Perfeito. Importante também falar, Dani, que quem faz o diagnóstico de autismo é um médico. Então, os profissionais que trabalham na área de rastreio e identificação, eles fazem todos os levantamentos de dado, mas quem pode dar um laudo é um médico, neuropediatra, psiquiatra infantil. Ah, perfeito. Tá? Isso é importante orientar, porque certamente muitos pais estão nos acompanhando neste momento e ficam aí realmente nessa ansiedade, porque muitas vezes você observa um comportamento, observa ali o filho, né, o netinho, né, no dia a dia, principalmente hoje os avós, que acabam tendo uma competência ainda maior de atribuições aí de cuidados com os netos, né, porque os pais trabalham, às vezes fica com os avós. Então essa observância é necessária, é importante, deve ser diária. E este acompanhamento deve ter aí o crivo realmente como critério, um atendimento médico. Thalita, é super importante a gente deixar claro aqui para as pessoas que você vem se especializando ao longo dos anos e a gente vem sempre conversando sobre questões voltadas ao comportamento, principalmente das crianças, que é onde você canaliza todo o seu conhecimento na área da psicologia. Muitas coisas vão surgindo e você reconhece a importância que é a capacitação, você sempre está com cursos aí, Dani, eu estou fazendo um curso, agora eu estou me aprimorando em outra área. A ciência do comportamento humano é uma coisa, eu acho que um leque muito amplo que provavelmente ainda virão surpresas e a gente precisa se atualizar diariamente. Com certeza, com toda certeza. Um profissional que não se atualiza, ele não consegue dar conta dessa demanda, né? Tudo que a gente vive hoje dentro da área do comportamento precisa sim, porque o comportamento está mudando o tempo todo, né? E todas as questões que envolvem a convivência, o ambiente e mesmo a parte biológica, tudo isso se modifica ao longo dos dias, dos meses, dos anos. Então, é importantíssimo que os profissionais se qualifiquem e que busquemos profissionais qualificados, porque assim, quando a gente trabalha com crianças, quando a gente trabalha nessa primeira infância, o que acontece? O neurodesenvolvimento da criança, ele é uma área de muitas possibilidades e de muitas estimulações. Então, a gente trabalha com a neuroplasticidade, com o neurodesenvolvimento infantil, então não é brincadeira. E é importante que se busque profissionais qualificados e competentes, porque assim, você está entregando ali algumas questões aí de desenvolvimento do seu filho nas mãos de uma pessoa para fazer um trabalho. Com certeza. Thalita, mais uma vez, minha gratidão por você estar aqui, sempre trazendo muitas notícias, informações. E hoje o assunto foi aba. Se você deseja saber mais, quer procurar orientações, Thalita Andrade Del Toto, psicóloga da criança, né, com especialização no atendimento à criança, mas há mais de 10 anos atende a famílias, na Clínica de Psicologia Lúdica Thalita Andrade Del Toto. O telefone de contato, eu tenho anotado aqui, agendamentos, telefone WhatsApp 99158 4014, 99158 4014. Thalita, obrigada, já convidada para um próximo tema, dentro ou muito em breve. Agradeço a oportunidade e até lá.